Pessoal, agora a questão 159 lá da prova amarela. Olha só, aqui no exercício conta uma historinha aqui de um marceneiro que ele quer construir um material didático de tal maneira que um objeto que tem o formato de uma circunferência, ele não encaixe no buraquinho que tem o formato de um quadrado. E que também o objeto que é um quadrado, ele não encaixe perfeitamente na circunferência. Ou seja, a circunferência, ela não entra no buraquinho que é um quadrado e o quadrado não vai entrar no buraquinho que é a circunferência. A mesma coisa para os outros buraquinhos. Então, por exemplo, a circunferência ela não pode entrar no retângulo. O retângulo não pode entrar no buraquinho da circunferência. O mesmo para o triângulo. A circunferência não pode entrar no triângulo e o triângulo não pode entrar na circunferência. E aí, ele quer saber qual deve ser, então, o diâmetro aí aproximado para a circunferência. Então, a gente tem que marcar aí a alternativa. Então, olha só, nós temos o seguinte. Nós sabemos, então, que a circunferência, se ela for tangente internamente, o que acontece? Uma circunferência tangente internamente do quadrado, o quadrado tem lado 4. Como é tangente, significa então que o diâmetro, R mais R, 2 R's, é o diâmetro. O diâmetro vai ser igual a 4. Só que nesse caso, a circunferência vai encaixar. A circunferência vai entrar no quadrado. Só que ele não quer que isso aconteça. Para que a circunferência, então, não encaixe no quadrado, a circunferência ela tem que ser um pouco maior do que o quadrado. O que tem que ser maior? O diâmetro. O diâmetro tem que ser um pouco maior do que 4, para que a circunferência não encaixe no quadrado. Satisfazendo isso, então, olha só, 2R. 2R é o diâmetro. O diâmetro é maior do que o 4. Se o 4 é menor do que o diâmetro tem que ser maior do que o 4. Pois bem, nós também temos a situação na qual o quadrado entra na circunferência. Para o quadrado entrar na circunferência, a situação limite é quando nós temos essa situação aqui. O quadrado, os vértices do quadrado em cima da circunferência. Repare então que, olha só, o quadrado, aqui tem lado 4 e tem lado 4. Essa diagonal aqui, a diagonal do quadrado, tem uma formulinha. A diagonal do quadrado, ela é L raiz de 2. Então, esse 2R aqui, que para nós é o diâmetro, isso aqui é o diâmetro, ele vai ser igual a L raiz de 2. Só que o lado aqui, ele vale 4. Então, 4 raiz de 2. Ou seja, essa situação limite, o diâmetro é igual a 4 raiz de 2. Só que tem um detalhe. Nós não queremos que isso aconteça. Então, o diâmetro ele vai ter que ser menor do que 4 raiz de 2. Porque se o diâmetro ele for menor do que 4 raiz de 2, o quadrado ele vai sobrar, ele vai ficar um pouquinho maior e a circunferência vai ficar um pouquinho menor. Ou seja, o quadrado ele não vai entrar na circunferência. Sim, se o diâmetro ele é menor do que 4 raiz de 2, nós temos que o 2R então vai ser menor do que o 4 raiz de 2. Sendo assim, olha só, o raiz de 2 ele pediu para substituir por 1,4. Então, 4 vezes 1,4 vai dar 5,6. Portanto, o diâmetro ele tem que ser um número. Para essa situação, entre o quadrado e a circunferência, ele tem que ser maior do que o 4 e menor do que o 5,6. Pessoal, olha só que interessante. Nós temos que analisar as outras situações, a circunferência com o triângulo e a circunferência com o retângulo. Só que nas alternativas que foram dadas, olha só, o diâmetro ele tem que ser um número entre o 4 e o 5,6. Maior do que o 4, menor do que o 5,6. Pode ser alternativa A? Não, porque aqui deu 3,8. 4,7. Pode ser o 4,7? É um número entre o 4 e o 5,6? Sim, pode ser. Olha o C, 5,6. Aqui exatamente 5,6. E aqui ele fala menor. Tem que ser menor, não exatamente. Então não pode ser a C. D, 7,2? Não pode, porque tem que ser menor que 5,6. 9, pior ainda, não pode ser. Então, pelas alternativas, só sobra aqui a alternativa B de bola. Não precisa, então, analisar
a circunferência com o retângulo e a circunferência com o triângulo. Fechamos aqui, então, na alternativa B de bola. Alternativa B de bola, que aparece lá na prova 159, na amarela, na cinza 152, na rosa 163 e na azul 172. Sim, nós encontramos esse conteúdo aqui lá na parte de geometria plana, onde fala de circunferência e os quadrados. Fala dos quadriláteros, a posição relativa entre circunferência e quadrado, triângulos e assim vai. Tudo bem? É isso aí.